Se você tem qualquer tipo de dificuldade na hora de montar sua proposta comercial sobre o que obrigatoriamente precisa ter, o que não precisa ter, o que normalmente é interessante que tenha e o que é totalmente descartável, fica comigo porque nesse vídeo eu vou te passar 4 principais pilares que uma boa proposta comercial obrigatoriamente precisa ter, e esses 4 principais pilares eu também vou dividir em algumas categorias que vai deixar isso realmente extremamente simples de você conseguir entender, e depois desse vídeo você não vai ter mais nenhuma dúvida de como que você pode estruturar e montar a sua proposta comercial, independente do tipo de serviço que você estrutura aqui dentro do digital, seja para você como freelancer, seja para você como estúdio. Então bora, porque nesse vídeo, assim como sempre, meus queridos, tem muito conteúdo. E salve galera, salve meus lindos e lindas, e mais uma vez Breno Malagodi aqui com vocês, designer e produtor de conteúdo há mais de 5 anos. E antes da gente começar e partir para o primeiro pilar de uma boa proposta comercial, eu quero deixar claro que, obviamente, eu vou passar para você toda a base aqui ao longo desse vídeo, mas vai depender do tipo de serviço que você está prestando e do tipo de cliente que você está atendendo. Então, se é um cliente recorrente, se é um cliente que fecha com você, se é um cliente que você está tendo contato pela primeira vez, se é um cliente menor ou se é uma empresa maior, você tem que ter esse cuidado e esse feeling na hora de você montar e decidir o que vai ficar de fora, o que obrigatoriamente precisa ter de acordo com o tamanho que você é como profissional e o tamanho que o cliente é na hora que ele entra em contato com você. Mas para a gente não ficar de enrolação e vocês entenderem muito mais na prática ao longo desse vídeo, bora partir para o primeiro pilar, que é introdução. O primeiro pilar, que é a introdução, a gente basicamente pode dividir em 3 partes diferentes, que é a capa. Obviamente toda proposta comercial precisa ter uma boa capa, realmente ali só com os tópicos principais, o nome do seu cliente, se for uma proposta um pouco mais personalizada que você está mandando especificamente com orçamento para aquele cliente, é interessante que tenha o nome dele. E agora fica totalmente opcional, mas nas minhas eu gosto de sempre deixar ali no canto o ano, o mês e o número, de acordo com a proposta que eu estou enviando, até porque isso eu também normalmente consto lá no meu contrato para vincular os dois e não ficar nenhuma dúvida. Então qualquer informação que eu esteja colocando no meu contrato automaticamente vai estar vinculado com a proposta, e qualquer informação que eu colocar na minha proposta também automaticamente vai estar vinculada com o meu contrato. Então tudo isso funciona como se fosse uma coisa só dentro do meu processo de trabalho, fechou? E logo depois da capa você pode ter a parte de introdução / gatilhos mentais, onde dependendo do tipo de serviço que você presta, você pode adicionar algumas informações. Então, para poder te dar um exemplo, se você é web designer, você pode colocar ali algumas informações sobre como que uma boa página com uma boa performance e uns testes AB podem interferir diretamente no resultado de uma empresa, no faturamento de uma empresa, principalmente se você presta esse serviço, por exemplo, de teste AB, onde você monta uma página, porém você faz 2 variações para ver com o seu cliente qual que performa mais através dos anúncios e tudo mais. Ou se você é um social media, você pode colocar ali o quanto que investir em redes sociais, ou a quantidade de empresas que está entrando nas redes sociais interfere diretamente em qualquer tipo de negócio hoje em dia, em 2025, 2026, 2027, mas isso vai de acordo diretamente com o tipo de serviço que você está prestando. E aí, pra gente fechar essa parte de introdução, agora sim, realmente é interessante que você tenha a parte de apresentação, onde você vai colocar um textozinho explicando sobre você ou seu estúdio. No caso, como a maioria das pessoas que me assistem aqui estão começando, você vai colocar um texto explicando um pouco mais sobre você, sobre sua jornada, sua experiência e principalmente como que você pode de fato ajudar o seu cliente. Sem textinho pronto, sem texto de ChatGPT, obviamente você pode utilizar ele ali para te ajudar, só que é interessante que você realmente nessa parte seja o mais transparente, o mais sincero possível, para você conseguir realmente trazer essa proximidade, trazer essa afinidade com o seu cliente e falar sobre vivências reais que você já tenha passado, estudado ou progredido para você estar ali nesse momento conseguindo oferecer esse serviço para o seu cliente. Aí agora a gente vai para o nosso segundo pilar, que é serviço. Aqui é onde finalmente você começa a mostrar um pouco mais sobre o serviço que você presta, seja através do portfólio, obviamente você colocando ali os trabalhos e o nível do tipo de projeto que você vai conseguir entregar para o seu cliente, ou seja através das etapas e dos prazos, ou seja, todas as etapas, no caso, se for, por exemplo,
para criação de posts e você tem 3 etapas principais que regem o seu serviço, como por exemplo, briefing e pergunta, depois a parte de desenvolvimento e ajustes e a etapa final de entrega, você pode especificar tudo isso dentro desse segundo pilar entre algumas páginas, no caso portfólio, etapas e prazos. Etapas e prazos você pode deixar uma página específica só para você falar sobre isso, e portfólio você pode colocar um pouco antes, mostrando alguns trabalhos, aí sim pode ser mais de uma página, você pode colocar 2, 3, 4, 5 páginas, depende do tipo de apresentação que você estruturou, se foi algo um pouco mais simples ou se é algo um pouco mais complexo, às vezes para projetos de identidade visual, onde você tem que agregar um pouco mais de valor, porque o serviço que você está prestando também é muito mais caro, então você precisa ter mais valor agregado antes de você passar o preço, então você pode montar algo um pouco mais complexo, porém é essa a base do nosso segundo pilar. Primeiro o portfólio e depois você especifica e explica um pouco melhor sobre as etapas e os prazos que o cliente vai passar na hora que estiver trabalhando com você, fechou? E agora a gente vai para o nosso terceiro pilar, que é investimento. E antes de eu te passar os 3 pontos que regem esse terceiro pilar, que basicamente é o principal pilar dentro da nossa proposta comercial, eu quero deixar claro que se você quiser ter acesso à minha proposta comercial e a todos os outros documentos que eu utilizo para atender os meus clientes e fechar contratos de mais de R$2.000, R$3.000, R$4.500, eu já fechei com esses documentos, eu vou deixar o linkzinho aqui na bio. Se você estiver assistindo esse vídeo assim que lançou, ainda não vai estar disponível, porém já nos próximos dias eu vou deixar, então muito provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo já vai estar disponível. No momento do lançamento não, mas se você estiver assistindo esse vídeo um pouco depois, muito provavelmente já vai estar. Ele custa só R$24,90, meus queridos, muito barato mesmo, porque realmente eu entendo que realmente é para quem está começando no mercado e precisa de um investimento inicial. Não faz sentido a pessoa ter que fazer um grande investimento inicial só para conseguir atender os seus clientes de forma profissional. Então eu realmente deixo por um preço muito acessível, e não se enganem, todos os documentos realmente são os que eu utilizo, são documentos profissionais, e eu já tenho mais de 6.000 alunos no Doc para designers. Essa é a versão 3.0 e eu tenho o Doczinho desde 2021, então realmente já ajudou muitos designers a, inclusive, faturarem mais do que eu. Vou falar para vocês que tem designers que já faturaram até mais do que eu com os documentos que eu mesmo produzi e entreguei. Então, para você que tiver interesse, linkzinho aqui na descrição. E agora sim, continuando com o nosso terceiro pilar de investimento, realmente essas 3 categorias é muito interessante que você tenha e que muito dificilmente vai ficar de fora, que basicamente são os valores, o que está incluso no pacote, ou seja, além do valor que vai custar tudo, o que vai estar incluso. Então, se for um post para um pacote de posts, quantos carrosséis, quantos posts, quantos criativos, quantas variações de cada um desses posts ou criativos vai ter, seja variações de formato, seja variações de cores, seja variações de teste A, B, C, D, enfim, tudo isso você tem que especificar. A parte de valores e o que está incluso é até interessante que você tenha junto. Eu coloquei como 2 pilares e 2 categorias diferentes, mas aqui é interessante que você coloque tudo na mesma página e logo em seguida você coloque as formas de pagamento que você aceita. Então, se você está começando e você inicialmente aceita só o formato Pix, como que você aceita? Tem que ser 100% antecipado o pagamento ou pode ser 50% antes e 50% depois? Para quem paga 100% adiantado, tem mais um descontinho legal para você conseguir incentivar o seu cliente a fechar o pagamento à vista com você. Então tudo isso é interessante que você já tenha nesse terceiro pilar da sua proposta, que é a parte de investimento. Então tudo você especifica, você aceita outras formas de pagamento, talvez Mercado Pago, talvez PicPay, para você conseguir também aceitar formas de pagamento de clientes que vêm de fora, estrangeiro. A taxa é um pouquinho maior, porém são essas formas de pagamento que normalmente os designers utilizam. Então você aceita todas elas? Quais que são todos os pontos que o cliente tem que se atentar? Porque na hora que você está fazendo um serviço, principalmente um serviço caro de R$800, de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000, você precisa sempre, o máximo possível, deixar tudo especificado bonitinho para o seu cliente, porque tudo isso
é um investimento caro, tudo isso é um investimento que o cliente espera minimamente que volte um retorno pro bolso dele. Às vezes para você que está assistindo, 2 mil, 3 mil reais não é muito dinheiro, mas às vezes também é muito dinheiro, e eu te garanto que pro seu cliente que está fazendo esse investimento é muita grana, e ele espera ter resultado e principalmente clareza sobre onde ele está colocando essa grana, como que vai funcionar, por que que funciona dessa forma. E quanto mais você conseguir deixar claro isso na sua proposta comercial, seja da parte de introdução, seja da parte de serviço e principalmente nessa parte de investimento, melhor vai ser para você. Menos ruído você vai causar na comunicação com o seu cliente e mais credibilidade você vai conseguir trazer para você e para sua imagem e para o seu serviço, a forma como você presta o seu serviço. E agora, para a gente finalizar o nosso quarto pilar, finalmente a gente vem para a parte de finalização, onde basicamente você pode colocar algumas informações adicionais que você não teve espaço para colocar ali na parte de investimento ou na parte de serviço, como por exemplo, e-mail para contato, suas outras redes sociais, seu CNPJ, se você já trabalha. Eu recomendo, se você trabalha como designer, principalmente para empresas que você tenha o seu CNPJ, até porque quando eu não tinha CNPJ, eu criei desde o começo, mas durante uma parte da minha trajetória eu estive com o CNPJ, eu tive alguns problemas com o meu CNPJ, e o fato de não ter CNPJ me fez perder contratos de mais de 8 mil, de mais de 5 mil, de mais de 10 mil reais, porque eram projetos e contratos de 2 mil, porém iam ser projetos recorrentes por 6 meses, por 8 meses. Eu já cheguei a perder 3 clientes grandes por conta disso. Então é sempre interessante que você também tenha o seu CNPJ. Sei que esse vídeo especificamente não é sobre esse tema, mas aproveitando o gancho, é sempre bom que você logo no começo da sua carreira já providencie, porque realmente passa muito mais credibilidade, confiança, e em alguns casos, dependendo do tamanho da empresa, ela nem pode te contratar se você for como uma pessoa física normal. Fechou? E aí, além das informações adicionais que você pode adicionar, nesse caso, inclusive, você pode colocar, para agregar mais valor à sua proposta, links diretos para suas redes sociais, para sites, para portfólio. Porém, aqui eu sempre recomendo que você deixe somente escrito e você não fique linkando, porque essa parte normalmente já não é uma parte tão interessante, é uma parte um pouco mais massiva de você ficar fazendo, principalmente se você estiver enviando muitas propostas, e se você em todas elas precisar, toda vez que você edita, que você exporta, ficar colocando os links, depois de você ficar 6 meses, 1 ano, 3 anos fazendo isso, é muito cansativo, é muito maçante, principalmente dependendo da quantidade que você envia. Então é sempre interessante que você deixe o mais fácil possível o seu trabalho nessa parte. E aí, para finalizar a finalização, a gente finalmente vem para o nosso CTA final, onde você basicamente fecha a proposta. É como se basicamente fosse a capa invertida, perguntando se o seu cliente quer fechar com você. Aí sim, nessa última página, se você quiser, você pode deixar o linkzinho direto para o seu WhatsApp. Eu também não costumo colocar, já que normalmente eu já estou atendendo e conversando diretamente com o meu cliente ali por WhatsApp. Mas basicamente esses são os 4 principais pilares que você precisa se atentar na hora de você ter a sua proposta. Inclusive, para facilitar a tua vida, eu ainda separei ali nas 3 cores, onde eu julgo que nessas 3 categorias diferentes que eu expliquei nesse vídeo, sobre o que eu acho que obrigatoriamente sempre precisa ter, o que é interessante que tenha, mas nem sempre precisa ter, dependendo do caso, de clientes mais recorrentes, de propostas que você está enviando de forma mais pontual, e os pontos que claramente são totalmente descartáveis, porque depende de formato para formato, do serviço que você presta ou da forma como você gosta de estruturar a sua proposta comercial. Eu realmente espero que depois desse vídeo você não tenha nenhuma dúvida sobre como que você pode estruturar a sua proposta comercial. Seguindo esses 4 pilares vai ficar extremamente simples. E agora, se você, além de entender como que você pode montar a sua proposta, você quer saber quais valores você também pode cobrar por esses seus serviços de posts, no caso, eu vou deixar esse outro videozinho aqui mostrando como que eu fiz os posts para quinto andar, e no final eu também entrego uma tabela de preço do quanto que você pode cobrar por esse tipo de serviço, fechou? E bora lá, meus queridos, até a próxima.